Saudações, galera. Aqui quem fala é Vinícius, parceiro de Jefferson Belo nessa atividade de especificação formal. A especificação formal faz parte de uma coleção mais genérica de técnicas que são conhecidas como métodos formais. Esses métodos são todos baseados em representação matemática e análise de software. Aqui quem fala é Vinícius, parceiro de Jefferson Belo, o alto custo dos nessa atividade de especificação de modo formal. geral, sejam usados apenas no desenvolvimento de sistemas de alta integridade, nos quais a probabilidade formal faz de parte haver falhas de uma coleção mais genérica possam de provocar técnicas que são conhecidas perda de como vidas ou métodos sério formais. prejuízo. Esses métodos são todos baseados em representação matemática e análise houve de para software. esse insucesso. O alto custo dos métodos Outras técnicas de formais engenharia faz com que, de modo geral, sejam usados software apenas no obtiveram desenvolvimento mais de sucesso sistemas no aumento de da qualidade alta do sistema. integridade. Dessa forma, a nos necessidade quais dos a métodos formais probabilidade foi reduzida. de haver falhas Mudanças no mercado possam fizeram provocar com que o tempo de produção perda de vidas do software sério também fosse prejuízo. levado em conta, e não somente a qualidade. O que houve para Ou esse seja, insucesso? um software que é entregue mais rápido, Outras técnicas de engenharia ele pode ser aceitável, software com obtiveram algumas mais falhas. sucesso no aumento da qualidade do sistema. O escopo Dessa dos forma, a métodos necessidade formais dos é métodos limitada. formais foi Eles nem reduzida. sempre sempre se encaixam bem com a Mudanças no especificação mercado e fizeram com análise que das o tempo de interfaces dos produção de usuários um e software interação. também fosse levado em conta, e Os não métodos somente formais são a difíceis de qualidade. aplicar em Ou grandes seja, sistemas. um software que é entregue mais rápido, Eles são ele pode ser inaplicáveis em engenharia de aceitável software. com algumas Bom, falhas. Seu principal benefício é o de reduzir O o escopo número de erros dos no métodos sistema. formais é limitado. Dessa Eles forma, nem sempre se sua área encaixam principal bem de com a aplicabilidade especificação é em e análise sistemas das críticos, interfaces dos usuários e pois interação. ele ajuda na detecção de ambiguidades Os métodos e formais problemas. são difíceis de aplicar em grandes sistemas. Aqui temos um esboço da engenharia de requisitos pelo projeto formal Eles do são software. inaplicáveis em engenharia de software? Bom, Mitos. seu principal benefício é o de Métodos reduzir formais o número de garantem erros um no software sistema. perfeito. Dessa Esse forma, mito, sua obviamente, área principal não de é verdade, aplicabilidade pois é em uma especificação críticos, formal, é um modelo pois do ele mundo ajuda real, na e detecção pode de incluir ambiguidades alguns erros e ou problemas ou omissões na representação. Aqui temos um do esboço mundo. da engenharia de requisitos pelo projeto formal Devido do ao software. elevado custo, os métodos formais só são úteis para sistemas de segurança. Métodos críticos. formais Geralmente, garantem os um métodos software formais reduzem perfeito. os riscos para todas Esse as mito, classes. Obviamente, reduzem não é os verdade, custos, pois para uma todas as especificação classes desse formal sistema é um modelo não só do mundo real para e os pode incluir sistemas de alguns segurança erros críticos ou omissões na representação Os do métodos mundo. formais aumentam o custo de desenvolvimento. Devido ao elevado custo, Bom, os métodos na formais fase só são úteis inicial para sistemas de segurança críticos. na análise de requisitos, Geralmente, os isso é métodos verdade, formais mas reduzem os o projeto riscos como para um todas todo as classes, tende a ficar mais reduzem barato. os custos Isso vai ser para todas as explicitado classes no desse próximo sistema. slide através Não de só um gráfico. para os sistemas de segurança críticos. São necessários matemáticos treinados para a implementação dos métodos formais. Os métodos formais Bom, a aumentam matemática o usada custo é de simples, embora necessite de desenvolvimento. algum treino como qualquer Bom, outro método. na A maior fase dificuldade inicial, reside na obtenção do nível de análise abstração requisitos, isso é ideal verdade, mas para o modelar o projeto mundo como real. um todo A tende a realização da ficar prova mais formal barato. já exige Isso vai ser um explicitado nível mais no elevado próximo de slide conhecimentos através de um matemáticos. gráfico. Aqui nós temos, são necessários matemáticos o treinados custo do para a projeto de implementação dos desenvolvimento métodos de software formais. através de Bom, métodos a matemática usuais usada é pelos simples, métodos embora formais. necessite de algum Observe treino que como realmente qualquer nos outro métodos método. formais A maior especificação dificuldade reside consome na mais obtenção do nível de Entretanto, abstração nas demais ideal etapas do projeto, para isso modelar fica o mundo real. A É realização da evidente prova que fica formal mais já barato. exige Logo, um nível mais tende ao elevado projeto de como um conhecimentos todo, matemáticos. fica mais confiável e mais Aqui barato. nós temos o custo do projeto de desenvolvimento de um software através de Aqui nós métodos temos usuais a divisão pelos das métodos linguagens de formais. especificação. Observe que Essa realmente divisão nos tem métodos em conta formais a as características especificação das consome mais linguagens, recursos. nomeadamente relacionadas com os Entretanto, fundamentos nas demais científicos etapas em que do se apoia projeto a isso fica especificação. é evidente Como que fica mais característica barato. comum, salienta-se que todas tende ao as projeto linguagens como um são todo, constituídas fica por mais uma confiável notação e mais barato. que especifica o domínio sintático, um universo de objetos. Aqui que nós temos refere a divisão das linguagens o de domínio especificação. semântico. Esta divisão Uma tem em regra conta as que indica características das quais linguagens, os objetos que nomeadamente satisfazem cada relacionadas com os especificação. fundamentos científicos em que se apoia a especificação.
Vou falar brevemente como característica sobre salienta-se a que linguagem todas as algébrica. linguagens são constituídas por uma notação que especifica o domínio dentre sintático, as abordagens que um vou universo citar de brevemente, objetos né, que algébrica, refere-se o sistema o domínio é descrito através de uma regra operações que e indica seus quais relacionamentos. os objetos que satisfazem cada especificação. A abordagem baseada em modelos, O modelo do vou falar sistema brevemente sobre é criado por a linguagem meio de algébrica. construções matemáticas, como conjuntos e sequências. E as dentre operações as do abordagens sistema que vou são citar definidas em brevemente, função né, de como elas algébrica, modificam o seu estado. O sistema é descrito através de operações e seus relacionamentos. A abordagem Os baseada sistemas, em geral, eles são modelos, divididos o modelo em do subsistemas. é Sistemas criado de grande por porte meio são divididos em de subsistemas. construções Aqui há uma matemáticas, ramificação como da conjuntos produção do e sistema sequências. como um E as todo. operações do sistema Logo, os são subsistemas são definidas em produzidos função de como independentemente. elas modificam o seu Entretanto, estado. Um subsistema pode utilizar serviços de outro subsistema. Sim, Os sistemas, em geral, eles são especificação da divididos em interface dos subsistemas. Tem de ser bem Sistemas de grande projetado. porte, Eles são divididos em subsistemas. Aqui A há uma especificação de interface ramificação fornece da informações produção do aos sistema desenvolvedores como um sobre todo. os serviços que Logo, estarão os subsistemas disponíveis são produzidos para serem implementados e como podem ser acessados. Um subsistema aqui pode há uma utilizar divisão divisão que segue aquele paradigma dividir para Sendo conquistar, assim, transformando um sistema grande em pequenos subsistemas. E aí é importante especificar bem as interfaces para que a A comunicação especificação de entre interface fornece subsistemas, informações aos se dê desenvolvedores sobre de os uma serviços forma que estarão bastante disponíveis para serem implementados e como podem Aqui ser eu vou dar um acessados. exemplo de como Ou se seja, dá o aqui esboço há uma divisão que de uma segue linguagem aquele paradigma algébrica. dividir para conquistar. Vou definir transformando um brevemente sistema grande em pequenos a especificação especificação do que E seria aí é importante uma especificar lista bem as ligada interfaces ou para que a lista encadeada, comunicação como preferir. entre os subsistemas Observem se que dê é de dividido uma em forma quatro. bastante clara. É uma tabelinha dividida em 4 células. Aqui Cada uma eu contém vou uma coisa. dar um exemplo de como Mas se dá o esboço A assinatura lá em de cima que tem uma que tá linguagem escrito algébrica. Elen, Vou que tem definir list em letra brevemente maiúscula. que Né? a Elen é o nome da do que seria especificação. uma lista ligada ou Lista encadeada. Ele como é igual a preferir. esse sorte que eu vou explicar mais na frente. Observem que E é é bom dividido em distingui-los 4. quanto a É uma quando tabelinha for escrever, dividida em né? 4 Elen células. é um Cada uma parâmetro contém uma genérico. coisa. Por Mas exemplo, eu estou definindo a assinatura lá é em uma cima lista ligada que tá E escrito a lista, Elen, ela é numa linguagem de tem programação, lista em ela letra é um maiúscula, tipo, né? Só que é um é o tipo nome da que guarda especificação. outros tipos. Ele é Elen, igual a esse então, sorte que é eu vou um explicar tipo mais na frente. genérico de dados. E é bom Ou seja, distingui-los quanto a essa quando lista quando for contém escrever elementos Elen é um que pode ser parâmetro quaisquer genérico. coisas, pode ser strings. Por exemplo, eu estou pode ser, definindo uma lista um tipo ligada. criado, por exemplo, pode ser um cliente. E a lista, Enfim. ela é numa linguagem de programação, O ela é sorte um tipo. é um tipo, Só que é um tipo que guarda é o equivalente a um outros tipo numa tipos. linguagem de programação. Elen, então, é um tipo genérico de dados. Define Ou seja, outros sortes essa lista declarados contém e os liberam elementos para uso. Por exemplo, Pode ser já quaisquer que aí é uma coisa, lista, pode ser strings, né? Esse pode import ser, integer vai ser uma um lista tipo criado, por exemplo, de pode ser um inteiros. cliente. Enfim, Essa segunda o célula sorte, ela é bem simples, ela tipo- define uma descrição é o informal. equivalente Isso a um serve tipo para numa linguagem de esclarecer programação. o O funcionamento da especificação aí. Os imports definem O outros terceiro, sortes declarados e os liberam É o para seguinte, uso. na- Por exemplo, na já que aí é uma parte- lista, Essa parte é a assinatura, né? Esse né? import É onde tá a integer vai assinatura. ser E são uma descrita lista o nome das de operações, inteiros. o número e o tipo de seus Essa segunda parâmetros célula e os ela é bem sortes simples, ela dos define resultados uma das descrição operações. informal. Isso serve para Tá? esclarecer o funcionamento Por fim, essa última da parte especificação aí. define a semântica das operações através O de terceiro axiomas é- que caracterizam o, é o seguinte, comportamento na do tipo parte- abstrato essa parte de é a dados. assinatura, né? É onde Relacionam são as descritas operações o nome usadas das para operações, construir as entidades do o número e o tipo de seus definido parâmetros com as e operações os usadas sortes para dos resultados inspecionar das operações. seus valores. Tá? Explicando o que é um axioma,
Por Um fim, axioma essa última uma parte sentença, define a semântica né, das operações ou proposição através de que não é axiomas provada que caracterizam ou o demonstrada, comportamento e é considerada do tipo como abstrato óbvia de dados, ou como um consenso inicial relacionam as necessário operações para a usadas para construção construir as ou entidades aceitação de do uma software, teoria. definido Sendo assim, com as é operações aceito usadas como para verdade inspecionar e serve seus de valores. ponto inicial para Explicando o que é um dedução axioma, e inferências um de axioma outras é uma verdades. sentença, Tá certo? né? Ou proposição que não embora é haja muito mais a se provada falar ou sobre isso, demonstrada, devido e é à considerada limitação, como óbvia eu não vou me estender ou muito, como um tá? consenso inicial necessário para a Concluindo, construção ou aceitação de uma teoria. Embora Os sendo métodos assim, formais permitam é a construção aceito como de software verdade mais e serve de ponto eficiente inicial para e com custo dedução final, e inferências de geralmente outras reduzido, verdades. eles são pouco utilizados devido à relutância que o gestor Embora de haja software muito tem mais a se de falar financiar sobre isso, novos devido métodos, à limitação, quando estes não reduzem eu não vou me estender os muito, custos tá? de maneira imediata. Os Concluindo, métodos formais também não permitem descrever embora os componentes os métodos formais permitam interativos a das construção de interfaces com o software utilizador, mais, que atualmente constitui uma parte eficiente e com essencial do custo software. Final. Geralmente Por fim, reduzido, aqui temos as eles são pouco referências utilizados devido à em nome relutância de que os gestores de Jefferson software Belo têm de financiar e meu nome, novos Marcos métodos, Vinícius. quando estes Eu não reduzem agradeço a atenção de todos. os custos de maneira imediata. Os métodos formais também não permitem descrever os componentes interativos das interfaces com o utilizador, que atualmente constituem uma parte essencial do software. Por fim, aqui temos as referências em nome de Jefferson Belo e em meu nome, Marcos Vinícius. Eu agradeço a atenção de todos.